Quantas vezes eu fiquei com medo de falar o que eu pensava, porque eu não queria perder a pessoa que estava ao meu lado? Quantas vezes eu não consegui colocar limites, porque eu não queria ficar sozinha? Quantas vezes eu aceitei ficar em uma relação, mesmo sentindo que eu não era tão feliz, porque eu não queria ficar sozinha? Sabe o que isso chama? Autoabandono. Esse é um mecanismo de sobrevivência que a gente faz quando a gente tem medo de ser abandonada, quando a gente tem medo de estar sozinha, quando por inúmeras razões, tá? Isso pode acontecer, essa sensação e esse mecanismo acontece desde a nossa concepção, porque a gente registra no nosso sistema que a gente foi abandonado. E aí a gente vai tentar de todas as formas para não ser abandonado de novo. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz isso, a primeira pessoa que a gente abandona é a gente mesma. A primeira pessoa que a gente desrespeita e não valida é a gente. Porque a gente cria um medo e tem um medo tão grande de não ser amado, de não ser aceita, de não estar com alguém ao lado. E isso faz com que a gente se negligencie. A gente cria dependências emocionais. E essas dependências emocionais não são só nas relações românticas. São as relações com os nossos pais, com os irmãos, com o amigo, relacionamentos de trabalho, com o chefe, com colegas. Todas as nossas relações, elas vão ter mais ou menos o mesmo funcionamento. Porque a gente não quer ser abandonado, a gente abandona a gente. Só que isso cria essa dependência com a outra pessoa. Porque a gente coloca na outra pessoa a expectativa da nossa felicidade, a validação de quem a gente é, o olhar da outra pessoa, a opinião da outra pessoa, importa muito mais do que a nossa. Por muito tempo eu vivi assim. Por muito tempo eu aceitei menos do que eu queria, porque eu queria estar com alguém. Porque eu não queria estar sozinha. Porque eu achava muito incômodo estar comigo mesma. A minha história de vida fez com que eu me desvalorizasse, né? Me desvalidasse. Então, eu queria agradar, eu queria suprir as expectativas das outras pessoas, eu queria ser importante na vida das outras pessoas. Mas para isso, eu não podia levar em consideração os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu não podia colocar limite. Falar não, nossa, que dificuldade. Falar que a pessoa estava me machucando com uma atitude dela, inimaginável acontecer isso. Mas aí chegou um momento da minha vida que eu sentia cada vez mais que eu estava no banco do passageiro e a outra pessoa que tinha controle sobre a minha vida. Era aquela coisa assim, eu não sei mais o que fazer para sair desse ciclo e desse vício, porque eu mudava de relacionamentos, mudava de pessoas com quem eu me relacionava e a história era a mesma, o script era o mesmo. Aí eu comecei a perceber que a responsável por isso era eu mesma.
E eu era a única que podia mudar isso. Foi difícil. Eu não vou falar que foi fácil, não. Foi bem difícil. Mas no momento que eu percebi que eu podia mudar, que eu podia fazer diferente, acendeu aquela luzinha no fim do túnel. Aquela esperança de falar, eu posso viver o que eu quero viver. Eu posso ter aquela sensação de estar bem. E não preocupado em como eu vou agradar aquela pessoa para estar do lado dela. Eu não sabia na época nomear tudo isso, gente. Eu sei hoje pelos todos os cursos que eu fiz, pelas formações, por ser terapeuta hoje, querer ajudar as pessoas a passarem pelo mesmo processo, a saírem do autoabandono, fazerem uma construção do amor próprio para se tornarem quem elas são e poderem ser livres para ser quem elas são e poder escolher as pessoas com quem elas querem se relacionar pelo simples fato de querer estar com aquela pessoa e não por necessidade. Quando a gente se relaciona com alguém com a dependência emocional, a necessidade existe e você não se vê sem aquela pessoa, por mais que de alguma forma aquela pessoa te machuque, por mais que de algum jeito ela te desrespeite. Pode ser o mínimo. Pode ser aquela situação assim, você gosta de comida japonesa, mas toda vez que você tá com aquela pessoa, você tem que comer carne. E você não pode reclamar. Então hoje eu quis trazer isso para que, se tiver alguma mulher passando por esse processo, sentindo que as suas necessidades estão sendo deixadas de lado por você mesma, porque você tem medo de ficar sozinha, existe um caminho, existe uma solução. E essa solução é: se conheça, se ame, se respeite. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não existe mais ninguém. Aí eu vou dar só uma outra detalhe. Quando a gente está no avião e eles falam sobre os itens de segurança, quando fala da máscara de oxigênio, qual é a orientação que eles dão? Coloque primeiro a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Então, se ame primeiro. Se priorize primeiro. Seja para você aquilo que você precisa de você mesma. Fonte de amor, de validação, de sensação de merecimento, de capacidade, de honrar quem você é. O outro é complemento, não é necessidade. Se eu puder ter ajudado alguém com esse vídeo, eu já fico muito feliz.